De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, depois dessa vitória diante da equipe do Deportivo Riestra pela Copa Sul-Americana, mas com um vestiário que está gerando polêmica, está gerando debate do lado do Grêmio, especialmente na entrevista do técnico Luiz Castro. A gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo. São os únicos pedidos que eu faço antes de entregar aqui todas essas informações para você. Você sabe, mas eu não canso de dizer, o canal não tem a minha opinião, não tem o meu juízo de valor. Aqui no canal eu trago informação. É você quem tira as suas conclusões e deixa a sua opinião, inclusive aqui no campo dos comentários. E eu quero ler as mensagens de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Então, deixa o comentário aqui, porque a partir de agora eu trago informação. E informações que saem das entrevistas coletivas, do vestiário do Grêmio e dos bastidores do Tricolor depois dessa vitória diante da equipe do Riestra por 1-0, gol marcado pelo Francis Amuzu. E eu começo destacando aqui especialmente a entrevista do técnico Luiz Castro. O termo que eu uso é polêmica, porque eu estou vendo muita gente, torcedor, comunicador, jornalista, torcedor ou comunicador ou jornalista que é identificado com o Grêmio, alguns não são, falando sobre uma discrepância, uma diferença do que disse o Luiz Castro em relação ao que essas pessoas, sejam elas comunicadores, jornalistas ou não, que se manifestaram a respeito do jogo. E é por isso que eu estou destacando como polêmica. Não é que eu entenda isso, mas eu estou vendo muita gente dizendo que viu outro jogo em relação ao Luiz Castro. Bom, o Luiz Castro, por exemplo, disse na entrevista coletiva do Grêmio que não é que o Grêmio teve uma dificuldade em criar jogadas. Pelo contrário, para ele, o Grêmio teve uma criação muito segura. O que faltou ao Grêmio foi uma dificuldade em finalizar a criação, porque o Grêmio teve 82% de posse de bola ao fim do jogo. Então isto, por si só, já diz que o Grêmio teve uma criação de jogo ao longo da partida. Ele, inclusive, diz uma frase que eu anotei aqui, ó: os números tiram todas as dúvidas. Ele disse essa frase após mencionar que o Grêmio teve 17 finalizações ao gol adversário, aliás, 17 finalizações no jogo e 6 finalizações ao gol adversário, e que o Deportivo Riestra não deu nenhum chute no gol do Grêmio. Então, os números tiram todas as dúvidas, segundo o Luiz Castro, a respeito do que foi a atuação do Grêmio diante da equipe argentina. Além disso, o Luiz Castro também discordou de quem perguntou ao longo da entrevista coletiva sobre o estilo de jogo do início da partida, né? A formação com Dodi e Nardoni, se essa formação, por exemplo, não poderia ser mais solta, já que além desses dois volantes o time ainda tinha o Noriega. E aí a justificativa do Luiz Castro para defender esta escalação desde o início do jogo é que o time do Grêmio tinha posicionado em frente à sua área, ou à área adversária também, pode-se ler dessa forma, uma linha de 5 jogadores. Pedro Gabriel e o Pavon, os laterais abertos, os dois pontas por dentro, o TT e o Bright White, aliás, o TT e o Mac com o Bright White também por dentro. Então tinha uma linha de 5 jogadores, os dois laterais, os dois ponteiros por dentro e o centroavante. E o Dodi e o Nardoni davam uma segurança para estes dois jogadores fazerem esse revezamento ali atrás dessa linha de 5 e estando à frente de uma linha de 3 para construção, com Vieri, Balbuena e Nardoni. E aí ele diz, várias equipes no mundo constroem com 3 jogadores, dessa vez não foi uma construção a 4, né, com mais um atleta nessa linha, porque justamente o Grêmio priorizou ter um time ofensivo a partir daí. Então, na visão do Luiz Castro, na explicação do técnico, o Grêmio baixou o Noriega para ser esse jogador entre os zagueiros, e isso fez o Grêmio ser mais ofensivo, com Dodi e Nardoni dando mais ali uma segurança, né, a uma linha de 5 bem projetada, com os dois zagueiros, os dois pontas e o centroavante.
E aí ele disse que faltou uma capacidade desta linha ofensiva, deste posicionamento mais à frente desses atletas, em construir um jogo por dentro, em conseguir criar mais oportunidades reais de gol. E no segundo tempo a ideia dele foi tirar os pontas, tirar o TT e tirar o Gabriel Meck, que poderiam sentir alguma coisa fisicamente, para colocar jogadores frescos, o Amuso e o Enamorado, e explorar a velocidade. E aí ele valoriza, né, que mesmo com 10 homens depois da expulsão do Nardoni, o Grêmio sempre teve a baliza nos olhos, né? Sempre teve de olho em atacar, não teve uma postura de defesa, de tentar segurar um resultado que fosse um empate, o que seria muito ruim para o Grêmio. Né? Na explicação do Luiz Castro, o Grêmio, mesmo com um jogador a menos, sempre quis a vitória. E aí acabou tentando essa vitória e conseguindo através de uma jogada do Enamorado e do gol marcado pelo Amuso. Além disso, eu destaco aqui 2 frases, tá? Ou 3 frases para dizer, mas de 2 personagens. Uma do Bright White, na entrevista coletiva na Zona Mista, ele disse que o Grêmio precisa tentar arriscar, os jogadores precisam tentar arriscar mais, tentar encontrar mais soluções dentro do jogo. Mais do que só passar para o lado, os jogadores precisam arriscar, driblar, chutar. Uma frase dita pelo Bright White. E 2 ditas pelo Arthur. Uma de que os jogadores não conseguiram atingir 100% do seu nível de jogo individualmente, e aí o processo coletivo ainda tem que ser melhor assimilado, os jogadores precisam entender melhor o trabalho do Luiz Castro, então, como coletivo, o time ainda está crescendo, mas os jogadores têm essa responsabilidade de ainda não estarem 100% na sua forma física, técnica, individual, e que a sua situação com o Grêmio, com a Juventus, uma permanência, ainda não tem nenhuma novidade, mas que ele, Arthur, quer ficar e mais uma vez falou sobre isso. Eu já tinha dito para vocês, eu tenho um vídeo gravado aqui com detalhes, né, sobre a conversa do Arthur com a Juventus, e inclusive com uma data de quando é que ela deve acontecer. Esse vídeo está na playlist do Grêmio aqui no canal. Quero a sua opinião sobre o jogo, sobre as atuações, sobre essas ideias do Luiz Castro, o que ele pode fazer para melhorar, ficou ao seu contento, você gostou do que viu, o que você achou dessa atuação do Grêmio contra o Riestra, especialmente pensando que no fim de semana tem o Cruzeiro, né, pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like e fica ligado, porque a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!